Eu ia falar agora que começou a live e tava os dois aqui esperando o vídeo passando a música e os dois assim, passando a cabeça de um lado pro outro, né? Boa noite a todos! Bem-vindos a mais uma dessa quinta-feira do nosso IT Chats. Nas nossas quintas-feiras à noite, que a gente sempre traz alguém especial para ter um bate-papo aqui, trocar uma experiência, dar uma risada, trocar um pouco de vida, não só profissional, mas também profissional. Gabi, boa noite, como você está? Está tudo bem? Eu não te ouço. Agora você me ouve, só um minuto. Agora sim. Como mutou o microfone... Não foi culpa minha, tá? Como mutou o microfone para entrar um vídeo, meu microfone decidiu desligar. Que você me ouve bem? Agora sim, agora perfeito. Então tá bom. Eu tô animadíssima. Eu tô aqui, ó, por vocês. Eu acho que vai ser ótimo esse papo. De vez em quando a gente tem entrevistados, né, que a gente apresenta as coisas, etc. Daí agora antes eu falei, Gabi, vou te mandar o link do StreamYard. Ela falou, do StreamYard, tá tudo bem? Já sei, lives e conteúdos é comigo, né? De StreamYard eu entendo. Minimamente eu entendo, que a plataforma, já tô acostumada pelo menos. O Carlos já tá dando boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lex. Boa noite, Rosane. Boa noite, Michele. Boa noite, Cirlane. Boa noite, Ian. Já tem uma galera da nossa equipe aqui. Já tem a galera aqui também, sempre acostuma estar ao vivo aqui. Antes, enquanto as pessoas estão chegando aqui, dando aquele esquenta, eu vou contar um pouco aqui. Então, bem-vindos a mais uma quinta-feira no nosso IT Chats. Toda quinta-feira, às 19 do Brasil e 22 de Portugal. Eu sei que o vídeo está 23. Eu vi esse erro, ok? Reparou? O gerente de comunidade reparou. Estamos aqui toda quinta-feira trazendo profissionais da área de tecnologia, profissionais de áreas relacionadas à imigração a Portugal, ou profissionais relacionados a como dar um boost na sua carreira. Realmente um espaço que a gente quer abrir, que a gente abre toda quinta-feira para a nossa comunidade, com uma troca de experiência, para a gente poder ouvir, para a gente poder aprender, para a gente poder ensinar, tanto como empresa quanto pessoas individuais, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou Vitor Marques, gerente de comunidade da IT Recruiter. Então, tudo que vocês veem aí das pessoas conversando aqui, os scripts, as perguntas, as lives, os convidados, sou eu presente por trás no backstage, né? Mas de vez em quando eu saio do backstage e vou no stage, né? De vez em quando é pedido em que o diretor de palco suba no palco, e eu faço isso com muito gosto. Júlio também deu uma boa noite, a Gabi Teco é fera, quase li outra coisa. A Isa deu uma boa noite, a Catarina deu boa noite, o Eduardo deu boa noite, Gabi Teco e Vitor Marques, putz, encontro de gigantes, momento icônico, o Alex. Bom, as pessoas já estão chegando, as pessoas já estão aquecidas, né, digamos assim. Vou introduzir um pouco o nosso tema e depois vou introduzir a Gabi, para quem não conhece, e depois ela vai falar se eu fiz uma boa introdução ou se vai puxar minha orelha, falei que não tinha que ter falado e você me corrige. Pode ser? Combinado. Bom, vamos lá. Então, bem-vindos a mais um IT Chats. O nosso tema de hoje é multicarreiras, conteúdo e conexões, uma vida fora da caixa. Então é uma live, eu diria que é um pouco diferente do que muitas vezes a gente faz, mas é uma live que a gente vai discutir sobre os desafios e oportunidades desse universo multicarreirista, né, de uma carreira múltipla. E também conversar um pouco sobre os impactos de eventos digitais e eventos presenciais, como que é um mundo de criação de conteúdo, como a gente sempre ouve falar, a gente consome tanto criação de conteúdo, mas como que isso acontece ali por trás, né? E a gente descobriu talvez até algumas experiências e segredos por trás desse mundo. E como tudo isso consegue impulsionar uma carreira em busca daquilo que a gente tanto quer, né? O nosso sucesso pessoal, o nosso sucesso profissional. E hoje a gente tem o prazer de receber Gabriele Teco. Posso dar uma apresentação? Vai lá. Vamos lá, né? Ih, gente, nunca fui puxado a orelha ao vivo. Vamos ver se vai ser a primeira vez, né? Por aqui a gente fala mais Gabriele Teco, tá? Teco! Ah, meu Deus, já fui puxado a orelha. A gente não alinhou isso antes, mas tá tudo certo. Achei até chique um teco, ficou até Teco, né? Eu vou continuar errando falando que foi de propósito, pode ser? Não, brincadeira. Pode ser.
Eu vou falar Gabi. Gabi. Ótimo. Não. Aí não erra. Gabriele Teco é jornalista de formação, fundadora da Dali Land e dona da Ninguém Precisa de Mais Uma Newsletter. Ninguém precisa. Multicarreirista, apaixonada por resolver grandes problemas em ambientes dinâmicos. Ela conta com experiência em startups e foco em escuta ativa, transformando desafios em valor por meio de conteúdos, eventos e iniciativas criativas. Seja bem-vinda. Muito obrigada! Eu vou depois gravar esse áudiozinho e vou ouvir todo dia de manhã para melhorar a autoestima, entendeu? Quando eu estiver assim, com muita crise de identidade, eu vou te ouvir, Vitor. Muito obrigada. Adorei. Qualquer coisa eu gravo no mic bem, eu faço aquela voz, bom dia. Gostei. Vai ser ótimo. Gabi, eu acho que se apresenta um pouco pra gente, pra todo mundo te conhecer um pouquinho mais, sem ser pelas minhas palavras. Tá. Bom, como a gente também tá aí no LinkedIn, já deixo o convite para você que não tá conectado comigo, tá aberto aí, se conecte, a gente pode bater um papo depois. Não vou ficar aqui descrevendo currículo, tá? Porque eu acho chatésimo. Só vou dizer, adicionalmente ao que você já disse, que meu último papel até outubro do ano passado, eu estava CEO de uma empresa que tinha 2 grandes marcas no portfólio, marcas de conteúdo para gestão. Então, era a HSM Management, que é uma marca brasileira, fundada há 25 anos, e a MIT Sloan Management Review, que a gente trouxe para o Brasil e tinha o direito de distribuir e produzir conteúdo em nome da MIT Sloan aqui no território brasileiro. Então, a minha função era executiva, mas como jornalista de formação, entrevistei muitos executivos sobre muitos assuntos, acompanhei as pautas mais quentes do mundo executivo até outubro do ano passado. Fiquei 5 anos, um misto como editor e depois como CEO. E agora estou enveredando novos caminhos que acho que a gente pode explorar no nosso papo. Mas eu fui bicho criado de startup, tá, Vitor? Então eu passei por marketing, RH, produto, comercial, em 3 startups diferentes que eu vi crescer, tive o prazer de vir e ajudar a crescer de alguma forma, né? Então minha carreira foi por aí. Antes de entrar na IT Recruiter, eu era professor infantil. E professor infantil é uma loucura, mas também é bem quadrado, né? Eu chegava 8 horas da manhã, saía 2 da tarde, a gente sabia o que a gente ia fazer, era bem assim, né? Daí quando eu comecei a trabalhar em startup, é isso. Você aprende que é um maquinista e de vez em quando você precisa ser o borracheiro e vira e mexe você precisa ser um mecânico e talvez algumas vezes você precisa ir para o volante, de vez em quando você... E também tem o... E daí você também precisa... E também tem... É meio... É um pouco loucura. Mas é um excelente ambiente para aprendizado, assim. E tem essa coisa de ser da mesma forma que é um ambiente às vezes arriscado, né? Porque é mais volátil, principalmente as startups que estão bem no comecinho, ainda não passaram o Vale da Morte ali dos primeiros 5 anos. É um risco do ponto de vista de carreira, mas também pode te alçar voos altos com muito pouco tempo, né? Então eu tive a sorte de começar numa organização, numa startup, que hoje é um unicórnio aqui no Brasil, e que eu fiquei quase 10 anos da minha vida. E assim, vi sair do zero para alguns milhões, e agora bi, né? Não tô mais lá, mas torço ainda mais pelo pessoal de lá. Então, isso é uma coisa muito boa, assim. Acho que eu comecei a ter desafios muito grandes, ainda muito jovens, fiz muita besteira, mas também aprendi demais. Então, recomendo, assim, é um ambiente que eu sou suspeita. Eu acho que eu vou começar daí. A Lilian também deu boa noite, a Karina deu boa noite, o Anderson deu boa noite, o Silvino também tá sempre com a gente, deu boa noite. Boa noite, vão chegando, vão se acomodando, pegando umas cadeirinhas. Eu acho que eu vou começar, assim, geralmente quem tá aqui, a gente divide o palco entre eu, Alex Seles e Rosane Marques. E a Rosane, ela sempre gosta que ela fala, eu sempre gosto de começar pelo começo, né? E eu acho que eu vou pegar desse gancho que a gente veio comentando sobre realmente uma carreira que ela... Quando a gente fala multicarreirista, é uma palavra que ela faz sentido, só que a gente, ao mesmo tempo, não é uma palavra que, pelo menos na minha experiência, eu ouço muito, né? A gente fala, a pessoa que trabalhou em vários lugares, a gente nunca ouve muito a palavra multicarreirista, né? E eu também tenho uma sensação que pode ser um significado diferente para cada pessoa. Talvez uma pessoa que considere multicarreirista é quem tem 2 frentes. Multicarreirista pode ser aquela pessoa que
faz bicos em vários lugares. Pode ser uma pessoa multicarreirista, possivelmente, né? O multicarreirista é aquela pessoa que seguiu 20 anos numa carreira, mudou e está em outra carreira. Então, se você puder, para a gente dar desse vamos do começo, né? E contar um pouco o que para você é ser multicarreirista, viver uma vida, uma carreira multicarreirista, e talvez dizer como que isso te impactou, como que essa escolha te impactou. Quer dizer, é uma escolha? Eu acho que essa pode ser uma primeira pergunta, né? Ela é uma escolha? Eu acho essa pergunta fundamental sobre se é ou não uma escolha. Mas legal, acho que você trouxe uma boa observação, Vitor. Não é um conceito tão disseminado. Nas organizações mais tradicionais, a gente pode fazer uma correlação com um conceito que as empresas conhecem como um profissional I-shaped ou T-shaped. Não sei se você já ouviu essas expressões, mas vamos imaginar um I ou um T. O I é uma pessoa, o conhecido como especialista. Ele conhece de um assunto profundamente. Uhum. O T-shaped, normalmente ele tem um assunto que ele tem profundidade, mas ele é conhecedor de vários assuntos, vamos dizer assim. Uhum. Então, dentro das organizações mais tradicionais, elas buscam construir carreiras que se adequem a um ao outro profissional. Eu acho que essa é a forma mais fácil da gente fazer essa correlação do que é o multicarreira. Ele bebe aí da fonte do T-shaped, que é um profissional que tem várias experiências, mas alguma profundidade. Mas quanto mais eu pesquisava sobre esse assunto, mais eu percebi que não existe uma equalização do que é o significado. Eu ouvi gente falando que depois do T você precisa ser formato de M ou formato de Paint, enfim, várias fica complexo, muito complexo, mas para mim, de uma forma mais simples possível, eu acho que a multicarreira, ela pode ser interpretada como uma pessoa, primeira, né? Você precisa ter uma pessoa com interesses múltiplos, e esses interesses, eles podem ser monetizáveis ou não. O nosso salário é uma forma de monetização, certo? Então, você tem um emprego, você falou que você era professor, né? Então, você tinha lá um emprego e você colocava o teu conhecimento ali, que você estudou e se preparou para, em prol daquele emprego e receber um salário no final do mês. Mas junto com esse emprego, você pode ser também, sei lá, se você é formado em letras, você pode ser tradutor. Então, você é professor e é tradutor. Ou você é tradutor, professor e consultor. As novas gerações, inclusive eu gravei um vídeo para o meu TikTok esses dias sobre isso, elas estão chamando isso de polywork. É tipo um conceito de poliamor do mundo corporativo, sabe? Você tem um relacionamento aberto, sabe? O relacionamento aberto. Então, o multicarreirista, por natureza, ele é uma pessoa interessada em múltiplos assuntos e ele pode monetizar ou não esses múltiplos interesses dele. Eu acho que isso, para as organizações, é um profissional cada vez mais interessante, porque, dados os desafios complexos que a gente vive hoje, esses dias até postei no meu LinkedIn, até para falar aqui da nossa live, que a gente deveria ser mais renascentista e menos esse mindset de era industrial, porque era industrial que fez isso com a gente, né? No Renascimento, se você pensar bem lá, Leonardo da Vinci, inclusive uma reportagem que eu escrevi sobre multicarreirismo, eu dou esse exemplo, né? Que o Leonardo da Vinci era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, é o que alguns profissionais chamam de slash career, né? Essa coisa de você ir botando uma barra em cada profissão. Isso era muito comum, né? Nessa época. Depois, com a era industrial, e aí que veio a forma como a gente organizou as escolas, né, e como a gente foi preparado para o mundo do trabalho, que teve essa ideia de se especializar, de fazer uma coisa só, de eficiência, de produtividade, e esse profissional com os interesses amplos, ele começou até a ser mal visto, de certa forma, pelo mercado. Eu, muitas vezes, me achei meio perdida mesmo, tipo, ai, nossa, a pessoa faz um monte de coisa que parece que não tem nada a ver, mas só acho que trazendo esse contexto amplo, eu parto desse princípio, que é um conhecimento que a gente ainda está amadurecendo dentro das organizações. E sobre a sua pergunta, se é uma escolha, no meu caso não foi, mas pode ser. E eu digo que no meu caso não foi porque eu sempre fui essa pessoa dos múltiplos interesses. Da criança que fazia aula de futebol e depois ia pro balé, sabe? Uma coisa que
parecia que não tinha nenhuma conexão ali. Então, eu acho que tem muito a gente a explorar do tema e eu sou absolutamente apaixonada. Se me deixar, eu fico falando horas sobre o assunto. Tá? Vou parar por aqui para te deixar Nossa, não, e eu me identifico com várias dessas questões, assim, porque é isso, eu era professor, mas na verdade eu estudei teatro. E grande parte das pessoas do teatro, você é ator, mas você também são várias funções dentro do teatro. E muitos de nós do teatro somos também professores, porque muitas vezes o teatro não paga as contas. Então a gente não é muito uma escolha, a gente precisa fazer mil coisas. Então você vai lá no teatro e pergunta: quem que dá aula? 99. Quem que dá aula de inglês? 98% levanta a mão. É normal. É usual isso, né? E eu me identifico muito nesse sentido de ter várias frentes, né? Vários interesses e me sentir, principalmente eu lembro quando eu comecei lá com 17 anos, essa coisa dessa de hoje em dia, que a gente coloca a criança de 17 anos para escolher o que ela vai fazer de faculdade e escolher o começo da carreira dela, que ela vai estudar pelo resto da vida. Tipo, meu Deus, calma, eu tô... Sabe, a pessoa de 17 anos, ela tá querendo beijar na boca, entendeu? E quer estudar, quer aprender, quer fazer muita coisa, mas a decisão de quem vai fazer na vida é muito pesada, né? E eu lembro que eu fiquei, na verdade... minha mãe vai lembrar disso direitinho. Eu fiquei entre fazer teatro e fazer física. Eu tinha duas escolhas, né? E elas, né, claramente, socialmente, muito semelhantes uma da outra. E eu fiquei super na dúvida, o que eu faço, né? E nesse sentido de perdido. E hoje em dia eu continuo. Eu, enfim, estudei teatro, hoje em dia eu não faço nenhum dos dois. Mas a física continua sendo a minha paixão, que eu diria que se eu tenho um T ou se eu tenho um M, eu gostei. Talvez eu acho que eu vou ter uma tendência do M. Pente, talvez. O pente, a física e a astronomia acabou sendo uma coisa que eu me aprofundo pessoalmente. Então. Não ganho dinheiro, acho que nunca vou ganhar dinheiro com isso. Talvez nem pretendo, porque nem tudo precisa também ser pra gente ganhar dinheiro nesse mundo, né? Mas fez super sentido. E o Alex acabou de colocar uma coisinha aqui, que ele falou assim: além do T-shaped e do I-shaped, o perfil V-shaped também é amplamente discutido como modelo de desenvolvimento de competências que combina profundidade em duas áreas distintas. E eu consigo ver duas áreas distintas que se aprofundam e elas se juntam em algum momento. Encontram, sim. Né? É um modelo muito legal também. E as empresas amam dar nomes para tudo, né? Por isso que dentro das organizações, esses termos são mais difundidos. E aí que as empresas procuram desenvolver a tal carreira em Y, quem nunca ouviu, né? Carreira em Y, que tem a carreira de especialista e carreira de gestão. Então, o especialista, para ele ser um contribuidor individual, né, do seu trabalho, ele pode ser um especialista sem necessariamente gerenciar pessoas, só que ter uma equivalência em termos de cargo, status e salário, que é um desafio, né? Porque normalmente as empresas que não desenvolvem isso como oportunidade de carreira, você só tem a oportunidade de ganhar mais se você for ser gestor. E não necessariamente todo mundo quer, não necessariamente todo mundo tem vocação ou deseja se desenvolver por aí. Então, assim, abrir essa discussão para dentro das organizações, eu acho absolutamente fundamental, especialmente pelo momento que a gente vive, né? Quando a gente pensa em toda a discussão que a gente está tendo sobre inteligência artificial, sobre robótica e sobre como isso pode provocar disrupção em várias profissões, como já vem provocando, você ter um plano A somente não me parece muito interessante como carreirista, né? Para a sua carreira. E para as empresas igualmente, se você tem profissionais que são preparados para atuar em áreas diferentes, com skills diferentes, você também consegue realocar ou fazer o upskilling, reskilling dessa mão de obra de uma forma mais fácil, porque são pessoas que vão se adaptar melhor. Então, eu acho que esse assunto é absolutamente necessário. E olha que legal, o Carlos colocou aqui: estou me identificando com o perfil multicarreirista. Até então não conhecia esses conceitos, muito bacana. E é isso que eu comentei no começo, né? A gente sabe, mas a gente não sabe. Falar multicarreirista é tipo, sim, nunca ouvi, mas eu já entendi o que está acontecendo. A palavra, pelo menos, dá uma boa pista do que é, né? Exato. O Júlio fez uma pergunta, eu vou segurar essa pergunta, porque eu acho que a gente vai ter um papo que vai trazer isso ainda. O Alex comentou que eu sou multicarreirista. Além de gestor de comunidade, ele é professor, ator, locutor,
gamer, empreendedor e filântropo. Não irei negar. Fizeram sua bio aí, Vitor. Fizeram a minha bio, estão me vendendo também. Luciana deu boa noite. Boa noite, Luciana. Gabi, você comentou aí, falando, o meu vídeo no TikTok. Eu fiz no último vídeo do TikTok. Criadora de conteúdo. Não foi também uma escolha sua? Foi uma escolha? Como é que começou esse mundo? Dá uma palhinha aí pra gente. Até me sacudi na cadeira aqui, porque recentemente eu fui chamada para fazer uma palestra sobre isso. E a criação de conteúdo, embora jornalista, eu estive jornalista oficialmente, né, nesse último trabalho. Nos trabalhos anteriores, eu era marketing, RH, eu sempre usei a minha habilidade de comunicação em prol desses trabalhos, mas nunca produzindo em primeira pessoa, né? Nunca com o meu olhar de quem fala, mas do meu olhar de repórter, que foi a minha formação, né? De quem reporta algo. Só que em dezembro de 2020, eu fiz um post no LinkedIn. Depois que vocês estiverem por aí e quiserem procurar, eu deixei fixado no meu perfil, que bateu mais de 2,5 milhões de views, quase 100 mil interações. E era um post muito atípico, porque eu celebrava... Olha que coisa estranha. Eu celebrava... Você viu? Eu celebrava 2 anos que eu tinha sido demitida, de um jeito muito peculiar. E aí, quando esse post bateu tudo isso e interação, eu nem entendi direito o que estava acontecendo, a gente ainda estava em pandemia, foi uma coisa muito esquisita na minha vida, mas foi a primeira vez que eu fui protagonista como quem fala e não como quem reporta. E aí eu achei que tinha uma coisa aí, entendeu? Mas fiquei com aquilo, né? Eu tava num job ali de editar revista, tava apresentando evento, mediando evento, então comecei mais a fazer um trabalho como jornalista efetivamente, embora formada, nunca tinha estado jornalista. E aí, ano passado, comecei a produzir uns vídeos lá pro TikTok, assim, rezando pra ninguém me assistir, assim, real, porque eu tinha uma vergonha, sabe aquele postei e sair correndo, assim, tipo, gente, no TikTok, se você não tá lá ainda, não precisa me procurar, mas se você não tá lá ainda, não tem só dancinha, tá? Então, eu não tava lá fazendo dancinha, não. Eu estava lá produzindo conteúdo, vezes conteúdo sobre empresa, às vezes fazendo uma palhaçada sobre o mundo corporativo, mas é sempre relacionado ao mundo do trabalho. E aí comecei a me enxergar, Vitor, nesse lugar, que não era um lugar que eu me sentia confortável ainda, mas eu comecei a enxergar como mais uma possibilidade de carreira para mim, especialmente no momento que eu já estava com uma angústia de querer fazer uma mudança. De tempos em tempos eu tenho essa angústia, assim. Eu falei que eu passei 10 anos na empresa, uma startup que hoje é unicórnio aqui no Brasil, mas eu nunca passei mais de 1 ano fazendo a mesma coisa, porque eu vou sempre mudando e agregando e fazendo novas coisas. Então eu tenho essa coisa do ciclo. E quando eu estava nesse último ciclo, já repensando o meu papel como CEO, como executiva, vários desafios, etc e tal, aprendi demais. Mas eu falei, cara, já tá... E aí o bichinho do conteúdo me fisgou. Então agora posso dizer que sim, criar conteúdo é uma das minhas perninhas do meu pente multicarreirista. Tem gente que fala canivete, viu? Olha aí, uma outra metáfora. Uma carreira canivete, porque você tem várias ferramentinhas, sabe? Que você vai puxando. Assim. Tô ilustrando aí ao longo do nosso papo. É interessante, o canivete é interessante porque você vê quase uma utilidade em tudo, né? E você tem uma posição, ou um trabalho, ou algo que aparece, e se você tem um canivete, você pode usar a faca para abrir uma coisa, você pode usar uma para, né, uma coisa vai ligando a outra, aquilo que comentou, né, não sei, o escritor, pode ser um tradutor, pode ser né, isso vai se conectando, assim. E outra coisa também sobre criação de conteúdo, ultimamente eu venho sentindo uma sensação minha, que esse conteúdo sobre o mundo corporativo vem bombando cada vez mais, né? Eu vejo sempre essa criação do conteúdo, quase como de vez em quando, né? Até como uma zoação nesse mundo do corporativo e o super exageramento, né? Do espírito
executivo e etc, etc. E é até engraçado porque eu comecei a ver isso no próprio LinkedIn. E eu falei, nossa, para mim o LinkedIn... Assim, na minha época de teatro, de professor, o LinkedIn não era uma plataforma que eu usava muito, né? E eu comecei a usar quando eu entrei realmente para Recruiter. E foi engraçado, que eu falei assim, nossa, que engraçado. No próprio LinkedIn tem conteúdo que de vez em quando até brinca com o espírito do LinkedIn, né? E eu gosto disso, eu acho legal quando dá para se brincar um pouco e tem um espaço de brincadeira nesse meio, né? Eu acho isso... Eu gosto disso, assim. E o humor, Vitor, você é ator e você sabe, o humor é um jeito muito refinado de crítica, né? Então, assim, é bom usar o humor como recurso, porque eu me vejo nesse lugar, assim, eu nunca tive um jeito combativo, sabe? De bater de frente, de gritar para ser ouvida. Acho que eu me encontro ali na comunicação como quem mais ouve do que fala. Mas o humor, ele é importante para isso, assim, para a gente acessar as pessoas num lugar, assim, de elas riem, depois elas... nossa, nunca tinha pensado por esse lado. Então é um recurso que eu não... tô longe de ser atriz ou humorista, mas eu uso o bom humor como recurso de conexão. Eu acho que isso faz muita diferença na comunicação. Eu acho que o humor que pega muito também é aquele humor que você ri, para e fala assim, nossa, na verdade eu acho que eu me identifiquei. O pessoal assim, putz, eu sou essa caraca. pessoa, né? Eu vou puxar uma frase que você falou e vou até trazer de volta a pergunta do Júlio, que você comentou que teve momento, imagino que não foi só um, que você possivelmente questionou isso, né? E a gente ouve muito, né? Você tá perdida, se só não encontrou aquilo que você queria seguir, será que não é só uma fase, né? A gente tá voltando nas relações poligâmicas e nas escolhas e não escolhas. Será que não é só uma fase dela? Será que eu só não encontrei aquilo que eu queria, né? E o Júlio fez uma pergunta que eu achei interessante. Ele perguntou assim, Gabi, você vê conflito entre o carreirista e a possível falta de foco em uma carreira core? Como que você acha que isso é para a pessoa, né, como na sua experiência, né, que também envolve muito o que a gente ouve da sociedade como crítica, muitas vezes. Você acha que faz sentido isso? Você acha que é uma crítica válida? Será que ela potencializa a música? Será que você se questionar isso potencializa a sua própria carreira? Essa pergunta do Júlio, ela é muito boa, ela já me rendeu algumas sessões de análise, viu, Júlio? Assim, temos aqui umas 3 horinhas para responder? Olha só, vou tentar ser bem prática na resposta. Pode ter conflito sim, Júlio. E é por isso que as empresas, principalmente as mais tradicionais, não costumam ver o multicarreirista com bons olhos. Porque dá aquela ideia, igual no relacionamento, né? Essa coisa de abrir relacionamento, de tipo, poxa, mas não tá colocando todo o seu afeto aqui, não tá colocando toda a sua energia aqui. E quando a gente pensa numa carreira core, vamos pensar numa carreira acadêmica, por exemplo, cada hora a menos lendo um estudo novo para a carreira acadêmica pode contar. Mas aí que vem o meu ponto. E como aí eu estou falando primeiro do lado da empresa, né? O que a empresa olha para o multicarreirista e muitas vezes ela tem... eu tenho relatos, inclusive na reportagem que a gente fez na HSM lá em 2020, tem um relato aqui que a profissional fala que ela sempre teve bastante desafio de acomodar a carreira acadêmica como professor em MBA com a carreira corporativa, justamente por ter que impor mais limites, né? Pode fazer uma reunião 7 horas da noite? Não, porque esse horário eu dou aula. Ponto, né? Então, você precisa ter uma noção de limites e de como você equilibra isso, e muitas vezes, a depender da cultura da empresa, isso pode ser mal visto. Para o lado do multicarreirista, tem vários aspectos de que a gente pode sofrer, sim, esse certo preconceito de parecer que está perdido, de não estar dedicando a quantidade de horas totalmente para uma carreira só, mas volto ali o que me falou o Barry Katz, ele é um professor de Stanford que eu entrevistei para essa reportagem sobre multicarreira, e ele me disse que investir numa multicarreira hoje é como investir num seguro de vida,
Porque se você coloca todo o seu afeto naquela única coisa e naquela única empresa, amanhã, se você está demitido, se a sua profissão acaba, você se reinventar vai levar muito mais tempo, né? Então, é uma questão de equilíbrio e escolha, não dá para ter tudo, né? Se você tem 8 horas de dedicação num dia, se você quer ter uma segunda profissão, você vai precisar fazer isso no seu ou na parte da noite, ou nos finais de semana. Isso ganha uma camada extra de complexidade quando a gente pensa em mulheres, mães que acumulam o trabalho doméstico. Então, a gente começa a ver uma diferença, né, de até discutir isso do ponto de vista social, não só como uma opção de carreira. Sou suspeita, sou suspeita. Acho que vale a pena? Acho que vale a pena. Chorei em muitas entregas que precisei fazer e não sabia fazer? Rios, assim, toda vez que eu dou um sim para uma coisa que eu nunca fiz na vida, e se tem coisa que eu gosto de fazer é falar sim para coisa que eu nunca fiz na vida, é chorar na entrega do tipo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí sai, eu falo, nossa, olha que legal, valeu a pena, agora tem mais uma opção aqui. Enfim, mas sim, é um conflito e precisa saber gerenciar isso, saber que não dá para ter tudo. Vou até conectar que o Carlos comentou antes, quando ele falou que ele estava se identificando, né? Ele falou assim: começando pelo meu curso que escolhi, engenharia de controle e automação, mix de eletrônica e elétrica, computação mecânica, controle e automação, computação mecânica, enfim. É isso, de vez em quando é multicarreirista dentro de uma área, é multicarreirista dentro daquela área, ou é multicarreirista em áreas diferentes, né? E a Rosane também tinha feito a pergunta: o multicarreirista pode sofrer preconceito? Você comentou já Sim. sobre isso. Ele até falou, aqui no meu StreamYard foi o Roberto. Desculpa, o Roberto. O Roberto falou assim: polímata, essa palavra talvez... Polímata, polímata, tá certo? eu ia falar yes, você vê que a pessoa deu um bug no cérebro, mas a gente não usa muito essa palavra em português. Eu gostei de Mas polímata. o Leonardo da Vinci era conhecido como um polímata, que é essa pessoa com múltiplas especialidades. Ele falou: é algo raro e causa espanto dos recrutadores, mas existe. Sim, né? E aí, só para complementar o que a Rosane falou do preconceito, por isso que eu acho que sobra para o multicarreirista um desafio muito árduo, que é conseguir estruturar a narrativa da sua carreira. Porque as pessoas não vão te entender, né? Se você é, como eu, técnica em nutrição, graduada em jornalismo, pós-graduada em marketing, com especialidade em empreendedorismo, sabe? Você começa a falar, a pessoa fala, ui. Então, se você aplicou para uma vaga específica e sabe que isso pode complicar, tem até recrutador aí na nossa audiência, isso pode complicar um pouco a forma como vão enxergar você naquela posição. É teu desafio saber contar essa história, fazendo as conexões que muitas vezes não são óbvias e que fica pra gente essa atividade mesmo. Isso que eu ia perguntar, sobre os desafios e incertezas, mas também num sentido até de dicas, possivelmente, né? Porque imagino que é aquilo que você falou. Você está na entrevista de emprego para uma vaga específica e você sabe que um dos seus pentes é daquela vaga. Mas será que você não consegue pegar o que as outras partes do pente conseguem levar para aquela vaga? Então, a vaga é super específica para um job específico, mas será que aquela sua expertise na área de educação, será que ela não poderia, numa entrevista, ser um bom... o recrutador não poderia ter bons olhos para isso, porque você aprendeu a se comunicar, você aprendeu a ser... eloquente, por exemplo, né? Exemplos de como, né? Mas, enfim, é isso que eu queria levar. Sobre Boa. Como que você lida com essas incertezas, de os desafios de conseguir seguir uma carreira com tantas frentes assim. Boa. Nossa, são muitas, mas a primeira dica que eu acho que a gente poderia pensar eu acho que para quem é multicarreirista, na verdade, para todo profissional, tá? Eu vou falar de uma forma mais abrangente, mas eu aposto muito, Vitor, no networking. Porque é difícil mesmo. O recrutador, eu já estive desse lado.
ele tem, se eu não me engano, a média é essa, tá? Um recrutador, ele dispensa um currículo em 10 segundos. Uhum. Então, assim, são 10 segundos que ele precisa grudar Lé com Cré. E eu entendo ele, porque ele tem muita demanda. Ele precisa, né? E hoje em dia, agora, com as plataformas, com matching, com tudo que tem disponível no mercado, você já tem uma forma mais inteligente de fazer esse processo. Mas a gente sabe que o recrutador do outro lado, ele tá com um timing super apertado. Então, eu aposto muito no networking, porque quem já trabalhou perto de um multicarreirista e já viu como é que funciona um pouco essa cabeça que tem múltiplas interesses e especialidades, consegue entender onde a gente consegue encaixar, né? Onde uma experiência em marketing com RH pode eventualmente ser uma pessoa, por exemplo, uma CEO que vende conteúdo para profissionais de RH. Então, essa estrutura e essas conexões, elas são não óbvias, e o networking eu acho que é a melhor forma de entrada. Eu digo para esse caso especificamente, mas para tudo na vida, né? A gente até gravou, tem um podcast chamado Entre Linhas SA, então já fazendo uma publi aqui, se você não conhece, tá em todas as plataformas, que a gente discute, eu, Pedro Procno e André Conerro, a gente discute essas entrelinhas do mundo corporativo e a gente gravou um episódio só sobre networking, né? Como é importante você nutrir e construir a sua rede de relacionamento para que você não dependa de ter, né, ali alguém olhando seu currículo, você conseguir contar em 20 minutos toda essa experiência que é complexa mesmo de fazer essa conexão. Então, acho que esse desafio eu apostaria muito em networking. É saber que também é uma, de certa forma, pode ser visto como um jeito de trabalhar um pouco mais arriscado, porque o multicarreirista, na minha visão, ele está sempre voltando para o papel de aprendiz o tempo todo, né? Você tá indo bem numa carreira aqui. Se você quiser se tornar um especialista, você vai continuar subindo em tese, né? Fazendo um bom trabalho, você vai continuar subindo os degraus daquela carreira específica. Quando você vai para outra, você recomeça. Então, assim, por isso que eu falo que eu chorei, e é verdade, eu choro de lágrimas. Assim, meu marido já conhece, ele lembra, fala, lembra que você que escolheu, você que quis isso, etc e tal, é bastante angustiante porque você volta, né, um passo para trás e precisa recomeçar. E você, enfim, de novo, é um caminho arriscado. E esse sentimento, eu acho que para algumas pessoas ele traz essa angústia, mas para mim, primeiro traz esse lance de ser sempre aprendiz, e eu adoro aprender coisas novas, mas para outras pessoas é um sentimento de se sentir, vou usar o português, claro, que é se sentir burro mesmo. Cara, eu sou muito burro fazendo isso, eu preciso caminhar muito para conseguir entregar uma coisa melhor, e aí você rala e vai para cima. Então, eu acho que tem muitos desafios, e por último, que eu acho que é a brincadeira, mas é verdade que eu trato muito em análise, muitas vezes você se sente sem uma tribo sua. Sabe uma tribo para chamar de sua? Eu sou da tribo dos médicos. Médicos oftalmologistas do olho esquerdo, sabe? Você não tem uma tribo sua, aquelas pessoas que você... por isso que eu estou procurando outros multicarreiristas aí para a gente fazer a nossa tribo de pessoas aleatórias. Vem, gente, se é o seu caso, venham para perto que eu vou gostar. Mas parece piada, mas o sentimento de pertencimento é importante para o ser humano. Então, o fato de você ter múltiplos interesses, às vezes você está navegando em grupos de pessoas que muitas vezes você não se identifica completamente, porque você não está aprofundando ou vivendo, respirando só aquela área especificamente. Então, desafios temos muitos. Talvez algumas pessoas possam ver e falar assim, mas também é fácil, né? A pessoa escolheu tudo e ela tá fazendo tudo, que bom para ela. Só que, na verdade, parece mais complicado, parece uma dedicação até maior seguir, tentar, né, seguir esse caminho que realmente completa, né? Porque eu tenho, daí talvez pode ser até um achismo meu, mas tem uma sensação que talvez muitos multicarreiristas por aí, de coração, tomaram a decisão de não serem multicarreiristas por tudo que a gente está conversando agora. É ansiedade, é medo, é preconceito, e possivelmente depois de anos na mesma carreira, sentem algo incompleto, né? Sentem que algo não, né?
E possivelmente pode ser a razão de muita gente, depois de muitos anos de uma carreira, mudarem a carreira, porque não é, aquilo nem era, desde o começo não era aquilo que queria. E a gente também muitas vezes está falando de carreiras que são muito específicas. Quando a gente está falando de médico, é isso, eu nem conheço. Mas eu sei que, assim, tem médico cirurgião que é especialista naquele parte do fígado do idoso homem, que já teve, sabe, umas coisas que é, assim, Sim. muito específica. Isso tem toda a sua importância. É só por essas profundidades que se descobrem muitas coisas na ciência, né? Mas não é para todo mundo. E não é que uma coisa é necessariamente melhor do que a outra. E talvez seja até uma levantada de bandeira que a gente precisa seguir, né? Que não existe o multicarreirista é quem não quer se aprofundar, né? Não, eu acho que você trouxe o exemplo perfeito, Vitor. Porque o que eu vejo é que tem espaço para todo mundo, só tem um desafio grande para os multicarreiristas poderem se assumir tal qual multicarreiristas, né? Por tudo que a gente já falou. E eu acho que sem esse juízo de valor de um é melhor do que o outro. Eu acho que tem uma questão de realização mesmo. Eu acho que eu seria uma pessoa bastante triste se eu só pudesse fazer uma coisa na vida, sabe? Tem outras pessoas que não, que são absolutamente apaixonadas e querem saber a vírgula da vírgula da vírgula de um assunto só. E normalmente são as pessoas que eu amo conversar, eu fico espantadinha. Eu acho assim uma coisa de outro mundo. Para mim é um ET. E eu amo, assim. Eu acho que eu aprendo muito com os especialistas. Então, sim, podemos coexistir numa boa e ter espaço para todo mundo. Eu tava num paralelo, mas dentro do assunto. Eu tava numa mesa de bar há umas 2, 3 semanas, não sei. E eu conheci um amigo de um amigo, uma amiga de um amigo, que eu descobri que ela era bióloga. E eu, tipo, sabe aquela coisa de dar? Eu falei, tipo, mas e aí? Você é bióloga? Bióloga de quê? Daí ela falou o nome que eu esqueci, que é a bióloga que estuda abelha. Ela falou de inseto, se eu não me engano. Daí eu falei, inseto no geral? Daí eu falei, na verdade, abelha. Eu sei que no fim, a gente estava conversando sobre a tese do mestrado dela, que é sobre como diferentes espécies de abelha têm diferentes pelos. E dependendo do pelo, o pólen se junta de jeito diferente. Então, a tese dela é que no futuro, em 2000xxx, quando a gente precisar criar mais abelha, porque tá faltando abelha, tem uma abelha específica que é melhor para cada região, porque elas pegam pólen. E eu tava assim... É um submundo, assim, né? Que você vai abrindo caixinha, você fala, nem sabia que isso existia. Mas era apaixonante, porque como ela tá falando do pelo da abelha, eu vi, tipo, nossa, ela tem... É isso que ela quer fazer, ela quer estudar o pelo da abelha. Que animal que é isso que ela tá fazendo. Eu conheci uma bióloga uma vez, especialista em goiaba. É isso que a gente tá falando, entendeu? A pessoa precisa ser, né, muito apaixonada pelo... Eu acho isso lindo, tá, gente? Eu não tava esperando como jornalista, amo entrevistar especialista, porque é muito lindo a pessoa, o olho da pessoa brilhar enquanto ela fala do pelo da abelha, ou enquanto ela fala da goiaba. Da goiaba. Então tá tudo certo. Eu vou começar a trazer pro chat. Quando o papo é bom, ele passa rápido. Temos agora os últimos 15 minutinhos da nossa live. E eu acho que a galera também tá se identificando com algumas coisas. Se alguém estiver aí discordando, também fala. Porque eu até gosto quando alguém fala assim, mas eu acho que não. Pode falar também. A Luciana comentou, antes o Júlio comentou assim, acho que a Gabi encontrou sim a sua nova carreira. Os seus posts no LinkedIn são muito inteligentes e bem elaborados, imperdíveis. Muito obrigada. A Luciana comentou, concordo plenamente quando a gente estava falando sobre o CV. Como gestora de RH, prezo pela minha carreira sempre. Pronto, e agora eu gostaria talvez até de jogar para a Luciana de volta, as pessoas do RH aí. Como vocês sentem quando você abre um CV e começa aqueles 10 segundos, você fala assim, pelo amor de Santo Cristo, eu tô vendo uma sopa, eu tô vendo um banquete que eu não sei se o morango bate bem com a carne, mas talvez seja uma delícia. A Rosane fez uma pergunta que você começou a comentar, que eu acho que você não usou essa palavra, mas pelo menos eu senti nisso, que foi como você vê o poder do storytelling. Eu acho que, na verdade, fui eu quando eu comentei sobre como você conta a sua... né? Como que você se conta, né? Eu acho essa pergunta legal, se quiser. Absolutamente fundamental, Rosane. Para um multicarreirista, você
E aí minha dica é essa, assim, não improvisa não, sabe? Principalmente se a gente está falando de oportunidade de trabalho, ou pedir uma promoção, ou pedir uma movimentação, ou abrir mais um, um tracinho aí no seu pente de multicarreira. Não improvisa não, porque as pessoas não têm obrigação de entender como é que você foi fazendo conexões ao longo da sua carreira. Então, pensar no storytelling, que é essa narrativa, né, falando português claro, essa narrativa de como você conta essa história, de saber o tempo que você tem para contar essa história. Uma coisa é você ter uma entrevista de 1 hora, outra coisa é você precisar fazer uma carta de apresentação de 3 parágrafos. Então, assim, cada meio exige uma forma de se expressar, uma forma de expressão diferente. Sei que isso, para quem não é da área de comunicação, não é tão óbvio. Eu, por mais que seja mais treinada para isso, também me pego com esse desafio muitas vezes. Mas a minha dica é não improvisa, né? Se você vai contar a sua história e quer ser bem compreendido, se é numa entrevista de emprego, pensa qual é a vaga e como é que você faz essa conexão. Aproveita a entrevista de emprego para também fazer perguntas, né? Porque aí com a resposta da pessoa, você conecta mais um assunto de alguma experiência antiga que você tenha. O storytelling é muito importante, não só para quem é multicarreirista, mas para esse mundo que a gente vive absolutamente conectado. No LinkedIn, a gente vê gente contando história o tempo todo. Esses dias eu vi até uma estatística, eu sou ruim de memória, então não vou lembrar exatamente, mas só dando uma perspectiva, é absolutamente muito diferente a quantidade, percentualmente, em números de usuários, a quantidade de pessoas que criam conteúdo no LinkedIn versus um Instagram, por exemplo. Não tem detalhe no Instagram, é muito maior, é tipo assim, 5% no LinkedIn, 25% no Instagram, só para citar aqui como era diferente. Isso me traz essa pouca informação, me traz uma percepção de que as pessoas têm muito receio, né? De como falar, de como é que elas vão ser observadas, se as empresas estão vendo. As empresas estão vendo, tá? Então, sim, tomem cuidado. Então, tem vários elementos aí que você saber contar história, independentemente da área que você tá, eu acho que é um assunto a se olhar com bastante carinho. Perfeito. Eu acho que eu também comecei a postar no meu LinkedIn partes da minha tese de mestrado, que na verdade era sobre a história, sobre coisas que eu vivenciei quando eu comecei a criar conteúdo na Twitch, que é um site de criação de conteúdo ao vivo, principalmente relacionado a games. Só que no começo eu ia postar partes do meu mestrado. Daí eu parei e pensei bem, eu falei assim, acho que eu vou dar uma editada. Acho que eu vou pensar exatamente o que eu quero postar no LinkedIn ou não. Porque acho que pelo menos a minha banca do mestrado, meus professores, meu orientador, entendiam a minha história. Eu tinha tempo de me explicar, né? No LinkedIn nem sempre a gente tem, nas redes sociais nem sempre a gente tem tempo, né? De fazer esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente tá falando aí de um mundo que você também dá você dá um passo errado e é cancelamento, né, possivelmente perder oportunidades, né? Então, sim, eu concordo com isso. O Alex colocou, eu não li o texto todo dele, porque ele fez um textão, mas eu vou ler aqui do lado. Ele falou, Gabi, a gente tá até pequenininho aqui no texto do Alex, né? Gabi, concordo contigo 100% e na descarreira. Na área de TI, praticamente qualquer background pode ser aproveitado, transformando habilidades específicas em competências valiosas para diferentes funções. Por exemplo, um advogado... já conversou sobre isso, Alex. Um advogado pode atuar como Data Protection Officer. Um estatístico pode se tornar um Data Scientist. Um psicólogo pode se tornar um UX Researcher. Um profissional formado em letras pode atuar como UX Writer. Administrador pode ser gestor, matemático. Sim, eu super me identifico com isso, que conecta até possivelmente com o storytelling, que se conecta com... Tudo se conecta aqui, né? A gente está cada vez mais falando sobre habilidades e menos de profissões, né? As profissões, elas precisam existir como rótulos que, felizmente ou infelizmente, a gente precisa ajudar o algoritmo a nos achar, então as palavras-chave, elas são importantes, mas são as habilidades que importam, né? Então, acho que esse exemplo do Alex é perfeito. Eu gostei do descarreira, tá?
Tem um amigo meu, headhunter, que escreveu um livro que está correlacionado aqui com o nosso assunto, que também foi uma pessoa que eu entrevistei. Ele chama de anticarreira. Carreira, se vocês não sabem, quer dizer caminho estreito. É aquela ideia mesmo da carroça que passa por um único caminho, né? Então pensa nessa metáfora que se tem um bloqueio nessa estrada, nesse caminho estreito, o que você faz? Então a ideia de ampliar esse caminho estreito, né? Ser multicarreirista, você ter mais opções de caminhos, me parece nos dias de hoje uma opção interessante. Gostei, não sabia disso Não sabia da da carreira? carreira. Faz super sentido agora. Que legal. E aí a gente tem essa noção de carreira, muitas vezes, de progresso de para frente e para cima, né? Que é os degrauzinhos de uma carreira tradicional. Mas a gente já está precisando atualizar esse entendimento. Eu vou conectar uma das minhas perguntas que eu também comecei, né? E a gente já foi amarrando, fui trazendo uma coisa com a outra. Uma das coisas que eu queria perguntar, que eu acho que faz super sentido com o que você falou agora, que você falou que agora a gente possivelmente está caminhando hoje em dia mais sobre habilidades do que sobre carreiras, né? Você acha que é uma tendência do futuro o modelo multicarreirista? Ou uma tendência? Você acha que vai ser mais normal ou mais aceito? Como que você enxerga isso para o futuro? Boa pergunta, sou super partidária. Então, assim, assumindo o meu lado total aqui partidária, mas acho que tem nessa história toda tem sinais, né, que nos apontam. Inclusive, eu tô falando da reportagem, deixa eu mostrar para vocês. Essa foi a capa da revista, que eu ainda era editora quando eu editei essa capa, é sobre plano multicarreira, sua empresa tem um. Essa revista, ela não tá mais em circulação, mas para quem tá nos vendo aqui, eu descolei um PDFzinho bom dessa reportagem, um especial. Então, Vitor, eu vou pedir pro pessoal me mandar uma mensagem no meu LinkedIn, pode ser? Gosto. Me mandam uma mensagem, pode ser nas mensagens privadas mesmo, me manda lá, eu encaminho o PDF, eu vou fazer questão aí de me conectar individualmente com vocês. Depois eu posso te mandar também, tá, Vitor? Que aí se você quiser depois distribuir, não sei se vocês têm newsletter e tal. Não, eu vou te mandar a mensagem também. Perfeito, então eu te encaminho. Mas por que eu tô falando disso? Eu entrevistei uma especialista que é futurista, ela chama Elatia Abate. Ela diz no final da reportagem que a gente precisa cada vez mais olhar tirar esse nosso olhar de atirador com um alvo só, para uma mentalidade de cientista, de quem explora, de quem muda, de quem testa. E se a gente considera, né, eu sei que o termo já está um pouco, já levou uma surra do LinkedIn, mas o tal do mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, se a gente pensar como vou voltar no raciocínio para chegar até aqui, se a gente pensar como a gente foi preparado na era industrial, era para seguir uma lógica, né? O mundo era mais previsível, o mundo do trabalho era mais previsível, as pessoas passavam 40 anos, 50 anos numa mesma empresa, se aposentavam numa mesma empresa, numa mesma função. O mundo não funciona mais assim. Só que a gente está com dificuldade de fazer essa atualização de como a gente pensa a carreira, que não é mais o caminho estreito, e de como a gente convive com as ambivalências que esse novo mundo nos traz. É angustiante mesmo, tá, gente? Não é fácil, não. É angustiante. Mas eu acredito, e os sinais... Por que eu citei a Elatia? Porque ela é futurista, né? O profissional futurista, ele tá olhando para o futuro a partir dos sinais que o presente nos envia, né? De como vai ser o impacto da chegada da inteligência artificial no usuário final, né? E tudo isso que a gente está vivendo. Como é que isso tem impacto nas carreiras que vão ser absolutamente substituídas? Como é que a gente faz esse upgrade, esse upskilling, esse reskilling? Só acho importante citar, e a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso, mas é um assunto que eu também gosto bastante, que é não confundir multicarreira com empreender por necessidade porque o trabalho está precarizado.
São duas coisas muito diferentes, tá? O Vitor tá assim. Peguei. Uma coisa é você ter estudado para fazer múltiplas coisas, ter opção, ter gosto por. Outra coisa é você ter que fazer bico para complementar a renda, porque o teu salário não. A gente tem que tomar um cuidado para não romantizar essa outra parte, que eu acho que é um desafio que vivemos, né, nos tempos atuais. Mas aí é assim, é uma outra live, tá, Vitor? Acho que a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso, mas acho importante não confundir. E essa reportagem, esse dossiê, ele tem várias páginas, acho que são mais de 20 páginas aqui, então dá para, o que eu não consegui cobrir aqui, talvez lá vocês consigam ter mais informações. Nossa, isso é muito importante. Eu tenho a sensação que é um tema de outra live, né? Porque a gente tem uma tendência de até romantizar, e de vez em quando até tem uma coisa assim, tipo, nossa, a pessoa tão guerreira, ela acorda 4 da manhã, pega o busão 3 horas e ela chega em casa de novo às 11, precisa cuidar dos 3 filhos, cozinhar. Ela é muito guerreira. Não, ela é uma pessoa precarizada. Isso, ela é uma pessoa que exato. não tem uma qualidade de vida. Não é isso. uma pessoa guerreira, né? Ai, nossa, ela tem 4 trabalhos diferentes. Nossa, ela quer conquistar muita coisa. Se ela tem 4 trabalhos diferentes, ela provavelmente precisa ter os 4 para conseguir colocar comida na mesa. É isso, né? Você capturou muito importante, muito importante. Não confundir multicarreirismo com precarização do trabalho. Então, Perfeito. acho que são assuntos diferentes. Aos interessados e interessadas, está aqui embaixo o link da Gabi para vocês pedirem o PDF. Eu vou mandar a minha DM, slides in the DM. E ali também comentou, não sei fazer só uma coisa, minha mente precisa estar muito ativa com várias coisas. Eu super entendo ela. Super. De vez em quando, mesmo para eu tenho, sei lá, vou ter uma reunião muito importante, alguma coisa assim. De vez em quando só eu tenho uma... vira e mexe, eu tenho uma reunião, em 15 minutos eu tô lendo sobre, tipo, meu Deus, acharam um novo planeta, um exoplaneta, nananã. Daí eu leio, fico, tipo, animado, entro na reunião, tipo, com vontade, eu não falo isso, mas eu tenho vontade de falar, gente, vocês viram que acharam um novo exoplaneta em Alpha? Mas se tiver oportunidade, você vai citar, não vai? Não, mas vai citar. Se de repente, se alguém na reunião perguntar se acharam um planeta, eu até comento, mas enfim. Mas isso é super... Isso sempre me pega, então eu super entendo, isso me identifico muito. E é uma coisa que eu nunca... Já pensei, eu acho que era questão, né? Eu acho que era até conflitos que a gente enfrenta com superiores, com familiares, pai e mãe, no sentido de... mas eu não me identifico só com isso, não me identifico só com aquilo, eu também quero fazer aquilo, como que funciona, como que não funciona. Eu acho que é importante a gente poder dar esse espaço quase de respeito pra gente mesmo. Perfeito. E conseguir entender que é isso, nem todo mundo é igual, nem todo mundo quer seguir a carreira no nome, na origem, né, do que carreira significa, né? E tem muita gente que quer, e tá tudo bem, né? Isso aí. E é só entender que tem desafios e tem possivelmente preconceitos, mas que a gente está caminhando talvez por um mundo que veja isso como com mais potência, né? Perfeito. É isso, Vitor. Acho que você deu uma boa arredondada na bola aí. Gabi, é isso. Chegamos no fim da nossa live. Já! Tá bom, tem duas criaturinhas lá em cima me esperando, que são os meus filhos, mas foi um tempo muito bom aqui de passar com vocês. Eu adorei. A Rosane comentou, confesso que eu tenho dificuldade com muita informação. Isso é um problema? Zero problema, porque a gente não precisa... Pensa no time das empresas, a gente não precisa de um bando de gente igual. É maravilhoso ter um bando de gente diferente, que pensa diferente, gente que concentra mais, gente que prefere lidar com várias atividades ao mesmo tempo. É preciso também... É uma outra discussão, uma outra live, tá? Que existe uma diferença, não é que é porque multicarreirista é multitask. Multitask já foi provado pelos neurocientistas que muitas vezes faz mal, a gente perde a concentração, não consegue começar e terminar uma atividade. Não tem zero problema, Rosane. Multicarreirista não é ter TDAH. Exato, não dá para confundir as coisas, não. Gabi, muito, muito, muito obrigado
por estar aqui, por aceitar o nosso convite, por estar dividindo esse espaço com a gente, dividir um pouco da sua vida, da sua experiência, das suas dores, das suas emoções. Eu vou agradecer primeiro, também agradecer a todo mundo que está aqui presente, que conversou com a gente, que nos ouviu. Muito obrigado estarem presentes nessa quinta-feira à noite. Eu vou lembrar todo mundo, antes de passar a palavra para você, quem está ao vivo aqui toda quinta-feira. Se a gente não querer o evento na segunda ou na terça, quer dizer que não terá live, mas a princípio, toda quinta-feira, 19 horas do Brasil, 22 horas de Portugal, estamos ao vivo trazendo uma profissional ou um profissional para conversar sobre temas relacionados à tecnologia, ou temas relacionados a Portugal, ou temas relacionados a como dar um boost na carreira. E por fim, vou deixar a palavra com você, Gabi, por favor, se quiser, por último, vender o seu, o seu peixe, onde as pessoas podem te encontrar. Boa. Por favor. Eu tô em todas as redes sociais, lá no Instagram, gabiteco.oficial. Aqui no LinkedIn, minha newsletter chama Ninguém Precisa de Mais Uma News. Eu incentivo você a não se inscrever, porque ela é absolutamente sem linha editorial, às vezes é umas loucuras da minha cabeça. Mas a brincadeira não precisa, mas se você quiser, é meu convidado. E lá no TikTok, às vezes faço umas brincadeiras, Gabiteco, você me acha lá também. E é isso, foi um prazer enorme. Eu adorei. Me chamem sempre, que eu venho sempre. Aqui a galera já vai dando por favor, dormir mais tranquila. Parabéns pela live, muito gira. Obrigado, foi excelente, parabéns. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pela live de hoje. Gabi, muito obrigado. Pode ficar aqui no backstage ainda, que eu vou mandar aquele videozinho, eu vou fechar a live e a gente fica aqui no backstage. E é isso, agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e estar aqui conversando com a gente, tá bom? Combinado. Valeu. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Tchau.